Luca estava em silêncio, sentado sozinho no escuro, com a luz do celular iluminando o rosto, olhando fixamente para o extrato da conta como se estivesse tentando encontrar alguma resposta escondida ali, tentando entender por que nada mudava, porque mesmo depois de tanto esforço, de tantas tentativas, de tantas decisões difíceis, tudo continuava exatamente igual, como se o tempo tivesse passando, mas a vida dele tivesse ficado parada no mesmo ponto. E quanto mais ele olhava, mais ele analisava, mais ele tentava encontrar algum detalhe que explicasse aquilo, mais ele percebia que os números continuavam praticamente os mesmos, como se todo esforço tivesse sido absorvido, como se nada tivesse sido suficiente, como se tudo que ele tivesse fazendo simplesmente não tivesse funcionando do jeito que deveria. Mês após mês ele repetia o mesmo processo, olhava de novo, esperava algo diferente, esperava algum sinal, qualquer sinal. Mas a sensação era sempre a mesma, como se o tempo tivesse passando rápido demais enquanto a vida dele continuava travada, como se ele estivesse assistindo o tempo passar sem conseguir acompanhar. E quanto mais o tempo passava, mais essa sensação aumentava, mais ficava difícil ignorar, porque não era só uma impressão, era algo constante, algo que voltava todos os dias, algo que ele sentia em silêncio sem conseguir explicar para ninguém. E quanto mais ele tentava ignorar, mais aquilo voltava, mais aquilo aparecia, mais aquilo se tornava evidente, porque no fundo ele sabia que alguma coisa estava errada, ele só não sabia exatamente o quê. E isso tornava tudo ainda mais difícil, porque não era falta de esforço, ele estava tentando, e não era pouco, ele estava realmente tentando mudar, tentando sair daquele ponto, tentando fazer diferente, tentando quebrar o padrão que estava prendendo ele no mesmo lugar. Ele estava economizando, cortando gastos, recusando coisas que queria, dizendo não para si mesmo, abrindo mão de prazeres imediatos, acreditando que aquilo faria diferença no futuro, acreditando que aquilo era parte do processo. Estava abrindo mão de coisas simples que outras pessoas nem pensavam duas vezes antes de fazer, porque ele acreditava que aquilo fazia parte da construção, que aquilo era necessário para chegar onde queria. Estava estudando, aprendendo, buscando conhecimento, tentando entender como o dinheiro funcionava, tentando tomar decisões melhores, tentando não repetir os mesmos erros, tentando investir mesmo sem ter certeza, mesmo com medo, mesmo sem garantia nenhuma, mesmo com insegurança, mas tentando, porque sabia que precisava fazer algo diferente. E mesmo assim, nada acontecia, nada respondia, nada mostrava que ele estava no caminho certo, como se estivesse andando no escuro sem saber se estava avançando ou apenas girando no mesmo lugar. Era como se tudo tivesse congelado, como se o esforço não tivesse gerando movimento, como se tivesse preso em um ciclo invisível onde tudo parecia correto, mas nada evoluía. E foi exatamente aí, nesse ponto silencioso, nesse ponto invisível, nesse momento onde nada parecia fazer sentido, que começou a fase mais difícil de todas, aquela que ninguém fala, aquela que ninguém explica, porque ela não aparece, ela não é visível, ela não tem resultado imediato, ela só existe testando quem continua e quem desiste. Porque não é o começo onde tudo empolga, onde qualquer pequeno avanço parece gigante, nem o final onde tudo já deu certo, onde a recompensa aparece. É o meio, e o meio é onde a maioria para. É o ponto em que o entusiasmo do começo já acabou, mas a recompensa do final ainda não chegou. O ponto em que a emoção inicial desaparece e só fica a disciplina, só fica a constância, só fica a escolha de continuar mesmo sem aplauso. É a fase silenciosa onde parece que nada está acontecendo, mas tudo está sendo construído por baixo, como raízes crescendo na escuridão, sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba, sem que ninguém aplauda. É a fase em que você faz tudo certo e mesmo assim não vê resultado, onde o esforço parece invisível, onde a consistência parece inútil, onde a paciência começa a doer. É a fase onde o progresso é tão lento, tão pequeno, tão discreto, que parece inexistente, como se você estivesse despejando energia em algo que nunca devolve nada. E é exatamente nesse ponto, quando nada parece acontecer, que a dúvida começa a crescer de verdade. Não uma dúvida leve, mas aquela que incomoda, que volta todos os dias, que faz você questionar se está perdendo tempo, porque a mente começa a trabalhar contra você. Começa a criar histórias, começa a inventar justificativas, começa a dizer que talvez isso não funcione, que talvez não seja para você, que talvez você esteja insistindo em algo que nunca vai dar certo.
E quanto mais você escuta esses pensamentos, mais eles parecem fazer sentido, mais eles parecem lógicos, mais eles parecem verdade, porque você não tem resultado ainda para provar o contrário. E é aí que nasce o maior perigo de todos. Não é o fracasso, não é a falta de dinheiro, é a desistência silenciosa, aquela que acontece antes do resultado aparecer, aquela que rouba o futuro sem fazer barulho, porque nesse momento continuar parece irracional, parece insistência cega, parece erro, enquanto desistir parece alívio, parece segurança, parece uma decisão inteligente. E essa é a armadilha, porque o cérebro sempre vai escolher o caminho que dói menos, o caminho mais confortável, o caminho mais imediato, mesmo que ele te leve para o mesmo lugar de sempre. E foi exatamente isso que Lucas começou a perceber, que o problema não estava no que ele fazia, mas no momento em que ele estava vivendo, no tempo em que ele ainda estava dentro do processo, porque ele ainda estava no meio, e o meio não mostra resultado, o meio não dá recompensa, o meio só testa você, testa sua paciência, testa sua consistência, testa se você realmente quer aquilo. E é por isso que a maioria das pessoas não chega no final, não porque não conseguem, mas porque não suportam o meio, não suportam a falta de resultado, não suportam a incerteza, não suportam o silêncio, porque viver sem ver resultado exige algo que pouca gente tem. Exige controle emocional, exige visão de longo prazo, exige acreditar em algo que ainda não existe diante dos seus olhos. E foi nesse momento que Lucas entendeu uma coisa que mudou tudo, que ele não precisava ver resultado agora, ele precisava continuar, precisava permanecer tempo suficiente para que o invisível virasse visível, continuar mesmo sem validação, continuar mesmo sem ninguém reconhecer, continuar mesmo quando parecia inútil, porque era exatamente isso que faria diferença depois, mesmo que naquele instante nada parecia justificar a insistência, porque o progresso não acontece quando você quer, ele acontece quando você acumula tempo suficiente fazendo a coisa certa, quando a repetição encontra a paciência, quando o hábito encontra a permanência, e isso muda tudo, porque deixa de ser sobre talento, deixa de ser sobre sorte e passa a ser sobre consistência, sobre presença, sobre não abandonar o jogo cedo demais. E consistência não é algo que aparece em dias bons, é algo que aparece quando tudo parece dar errado, quando tudo parece travado, quando tudo parece lento demais, quando ninguém está vendo. E foi exatamente isso que ele fez. Ele continuou mesmo quando parecia não fazer sentido, mesmo quando parecia que estava atrasado, mesmo quando parecia que todos estavam na frente, mesmo quando o caminho parecia escuro demais, mesmo quando a dúvida parecia mais forte do que a esperança, mesmo quando a comparação doía. Ele continuou, porque no fundo sabia que parar garantiria o mesmo resultado de sempre. E pouco a pouco, coisas pequenas começaram a mudar. Não de forma visível, não de forma chamativa, não de forma explosiva, mas começaram, como pequenos sinais de que o processo estava vivo, um pequeno avanço, uma pequena melhoria, uma pequena diferença que isoladamente parecia irrelevante, mas que acumulada começava a fazer sentido, começava a construir uma direção, porque o segredo nunca esteve no grande movimento, sempre esteve no pequeno, repetido, constante, invisível, feito nos dias comuns, quando nada parece especial. E é isso que a maioria ignora, porque o pequeno não impressiona, o pequeno não chama atenção, o pequeno não gera validação, mas é justamente o pequeno que sustenta o grande quando ele chega. E é isso que muda tudo, porque quem entende isso para de buscar atalhos, para de desistir cedo demais, para de se comparar o tempo todo e começa a jogar o jogo certo, o jogo da consistência, do tempo, da permanência. E é isso que separa quem continua preso de quem começa a avançar, porque no final nunca foi sobre fazer mais, foi sobre continuar por mais tempo fazendo o que realmente importa. E se esse vídeo abriu sua mente e te fez enxergar algo que você não estava vendo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos vídeos podem ser exatamente o que você precisa para sair desse ciclo e começar a construir resultado de verdade, de forma consistente, sólida e definitiva.